tarde. Está sem som. Estão me ouvindo aí atrás? Bem? Então vamos começar de novo? Boa tarde! Obrigado. Esse boa tarde é tão bom. Estamos aqui mais uma vez na Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. Sejam todos muito bem-vindos a essa tarefa. E o lema é Educar-se para Educar. E sempre trazemos temas com essa finalidade, né? Então eu não vou ficar me alongando muito, não. Só vou pedir a gentileza de que deixem os celulares desligados, ou pelo menos no modo avião, né? Para não atrapalhar a palestra, né? E assim, vamos então sentando confortavelmente. Vamos relaxar. Vamos tirar esse peso que está no ombro. Vamos deixar aqueles problemas que vêm com a gente sempre, né? Vamos deixar lá fora. Pelo menos por esse período que a gente está aqui, em tratamento. Vamos abrir nossos corações, nossas mentes e receber toda essa energia que nos é dada com tanto amor e carinho pela espiritualidade, que são todos enviados por Jesus, que também está presente conosco. E vamos juntos fazer a prece dominical. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos, Pai, de todo o mal que habita em nós. Não nos deixes cair em tentações. Que tenhamos uma semana de muita paz, muita tranquilidade, muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje temos um tema bem legal, diria até divertido. O tema é Desafios da Convivência Familiar, né? E o enfoque: não há endereço errado na reencarnação. Para falar esse tema para a gente, nosso querido Arnaldo Júnior, que recebam com todo carinho. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Cada vez que eu venho aqui, para mim é um momento de muita alegria, muita gratidão, porque a cada palestra que eu realizo, a cada palestra que eu assisto, presta atenção. Tá. Cada palestra que eu realizo é um aprendizado novo que eu tenho. E hoje nós vamos falar sobre desafios da convivência familiar. É um assunto, um tema de muita responsabilidade. Quem de nós não tem desafios dentro da sua família? Mas, meus queridos, estudando, esse tema ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Lá nós temos alguns temas. Um deles diz o seguinte, que causas atuais das aflições. Quais são as causas das nossas aflições? E tem um outro também que diz assim, que Deus, como nós o conhecemos, Ele é eternamente, Ele é infinitamente justo e bom.
Então, isso nos leva a concluir que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tem uma razão de ser, e essa razão, ela é justa e ela é boa. Porque Deus não faria algo para o nosso malefício. Então, meus queridos, quando falamos de desafios na convivência familiar, às vezes nós nos questionamos dentro da nossa família, às vezes nós temos tantos desafios, tantos desencontros, tantos conflitos, às vezes pensamos assim, ai meu Deus, me livra disto, por que eu vim parar nessa família? Né? Mas nada disso é por acaso. As famílias, elas foram planejadas quando estávamos no plano espiritual. Antes de reencarnarmos, nós pedimos para aqui estar. Pedimos para reencontrar estas pessoas que estão no nosso lar. Para que houvesse um realinhamento, uma reharmonização. Porque nós sabemos que somos espíritos eternos. Este aqui que fala para vocês estão vendo apenas o meu corpo físico. Este corpo, ele tem um prazo de vida aqui na Terra. Este corpo vai estar aqui por mais ou menos uns 100 anos, em média, né? Mas eu, como espírito, eu sou energia. E eu estou num processo de autoeducação, de autoaprimoramento. E a cada oportunidade de vida aqui na Terra, cada reencarnação, eu estou aprendendo um pouquinho mais. E todas as dificuldades, esses desafios de convivência familiar, todas as dificuldades pelas quais eu passo, o importante é, ao invés de eu chorar, é eu refletir, eu pensar, o que esse desafio quer me ensinar hoje? Por que eu estou passando por isso? Então eu, como um espírito, como cientista, eu tenho que pensar como um cientista. Eu tenho que pensar na minha vida, no meu processo de evolução e buscar compreender todas as situações que eu enfrento. Assim, eu estou tendo uma boa vida. Como disse Jesus, que ele diz que nós passaremos por dores e sofrimentos, mas nós devemos aprender a cada evento difícil que eu passo. Assim sendo, todos os eventos dolorosos serão proveitosos para a minha vida. Então eu estarei sempre crescendo. Então esse é o objetivo dos espíritos, de todos nós. E a família ela é uma instituição, a família é dita como a célula máter da sociedade. Então todos nós aqui crescemos em uma família. Nós fomos educados dentro da nossa família, pelos nossos pais. Os espíritos, o corpo, Jesus disse em outra passagem que o corpo provê do corpo, a carne provê da carne, mas o espírito não provê do espírito. Então Deus, ele criou o homem e a mulher, e as famílias se formam através da união do homem com a mulher. E assim, nós temos novos espíritos que nascem aqui no planeta Terra, nesse processo da reencarnação. Lógico, hoje não, desde o tempo de Jesus, sempre teve uniões homoafetivas, homens que formam uma família com homens, mulheres que formam com mulheres. Mas essas condições são exceções. Essas condições não vão produzir novos filhos. Os filhos só vêm através da união de um homem com uma mulher. Então nós vamos tratar desses aspectos. A família é o primeiro local onde o espírito reencarnante
aprende o amor. Ele aprende a amar. As crianças aprendem através de nossos exemplos, do exemplo dos pais. Então, se os pais têm um bom relacionamento, se os pais se tratam com respeito, com carinho, com atenção, as crianças estão observando e estão aprendendo. Não importa o que você fale, às vezes você fala para o seu filho 20 anos e ele demora para entender. Mas eu digo a vocês uma coisa com certeza: o seu exemplo passa, o seu exemplo fica registrado na mente do seu filho. Os nossos filhos tendem a repetir os nossos comportamentos como pais. Então, se eu tenho um bom relacionamento dentro do meu lar, se eu procuro falar de uma forma educada, de uma forma carinhosa, de uma forma, se eu sou paciente dentro de casa, os nossos filhos estão observando, eles estão aprendendo. E eles tendem a fazer isso. Porém, esses espíritos que vêm ao nosso lar, por empréstimo de Deus, é um compromisso que nós como pais, assumimos com Deus. Esses espíritos, nossos filhos, eles estão temporariamente sob nossa guarda. E a nossa responsabilidade é educá-los no caminho do bem. É direcionar esses espíritos para o caminho do bem. Então, desde cedo, tenra idade, nós já conseguimos observar pequenos comportamentos, pequenos, vamos dizer, desvios de comportamento. Eu consigo identificar no meu filho, quando ele vai para a escola, que ele é egoísta, que ele não gosta de emprestar os brinquedos para os colegas, que ele brigou na escola, mordeu o amiguinho. Então, os pais, identificando esses pequenos comportamentos que não são desejáveis, já vão conversando com as crianças e já educando elas, direcionando elas para um bom comportamento. Assim nós crescemos, nós fomos aprendendo e nós sabemos nos comportar no ambiente social. Então, nós, seres humanos, no ambiente social, nós vestimos uma máscara, a máscara do bom comportamento social. Eu sei que eu tenho que ser bonzinho, eu sei que eu tenho que saber ouvir a opinião do meu companheiro de trabalho, eu sei que eu preciso respeitar a opinião do meu colega lá na escola. Então, eu vivo no ambiente social mediante essa máscara. E quando eu vou para o meu lar, então eu já adulto, eu vou para a minha casa, dentro de casa eu me liberto, eu tiro aquela máscara social e lá é o local, dentro do lar, é o local onde eu me sinto mais confortável. E normalmente o que acontece, o que é comum acontecer? Acontece que dentro de casa, junto com os nossos amados, muitas vezes nós nos comportamos muito diferente do que fora de casa. Então, fora de casa você é contido, você sabe, você procura se apresentar de uma maneira educada, polida, você procura colocar a sua melhor roupa, ter a melhor postura, estar todo alinhado, bem penteado, toma um banho perfumado para você causar uma boa impressão. Aí dentro de casa, não, aqui, aí você anda de qualquer jeito, aquela roupa rasgada, o cabelo despenteado, todo bagunçado. Aí você acha então, dentro de casa é o seu local de liberdade. Mas isso causa alguns problemas, porque fica uma relação assim, um tanto ruim se você se comportar mal, se você tratar o seu cônjuge de forma grosseira, de forma sem um polimento, sem uma boa educação, você acaba gerando conflitos dentro de casa. Então, dizem os espíritos que Kardec perguntou para o Espírito da Verdade o que aconteceria se não houvessem as famílias, se as famílias fossem desfeitas.
Então, ele explica que o relacionamento familiar é um processo de grande evolução da sociedade. E se a família não existisse, a sociedade como um todo seria prejudicada, diminuiria o seu estado de evolução, seria deteriorada. É dentro da família que nós, espíritos, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a conviver com os diferentes. Porque cada um de nós é um espírito individual, é único, somos espíritos únicos. Cada um de nós tem os seus desejos, tem os seus sonhos, e cada um de nós quer que os seus desejos e sonhos se realizem. Por isso, nós temos a tendência de pensar, de querer que os outros pensem como a gente. Nós temos a tendência de querer mudar o outro para que o outro seja igual a mim, pense igual a mim. Mas isso, meus queridos, não é assim que acontece, sabe? Não é você que muda o outro. Somente o outro pode decidir o momento dele mudar. O que nós podemos fazer é mudar a nós mesmos. Isso sim. Isso está sobre meu poder. Então, eu, por exemplo, vamos supor, eu, assim como vocês, nós estamos aqui reunidos nesta casa, estudando, aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Nós compartilhamos desse mesmo interesse, dessa mesma intenção de evoluir através desses ensinamentos. Assim, aqui, nós podemos dizer que nós formamos uma família espiritual. Então, nós compartilhamos de um mesmo interesse. Então, existem as famílias consanguíneas, né? A nossa própria família, e aqui esta família espiritual. E aqui eu posso dizer que nós, assim, nós nos sentimos como irmãos, porque compartilhamos de mesmo interesse de ajudar as crianças na IAN, e agimos todos alinhados a esse interesse de fazer o bem ao próximo. Assim, nós estamos aqui numa comunidade. A família é a célula que forma os homens e mulheres que formam a sociedade. Então, as nossas crianças que nós educamos dentro do nosso lar serão formadas dentro do nosso lar para serem os membros da sociedade. E a sociedade será tão boa quanto melhor nós educarmos os nossos filhos. Então, às vezes nós queremos resolver os problemas do mundo. Nós queríamos que não houvessem guerras. Acredito que ninguém gosta de guerra e que ninguém tem interesse em causar guerras e conflitos. Nós gostaríamos de viver todos em paz. Mas as pessoas não pensam todas iguais. Então essas coisas acontecem. O importante é nós aprendermos, até com esses eventos de guerra que causam dor e sofrimento, para nós espíritos. O importante é nós aprendermos com esses eventos, mesmo que seja para aprender que guerras e conflitos não são bons. Não causam o bem, eles causam dor. Então, desde que nós aprendamos com isso, nós estamos de alguma forma crescendo e evoluindo como espíritos. Então, dentro do lar, nós observamos, nós estamos falando aqui de desafios da convivência familiar. Nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então, ou podemos dizer que o nosso lar,
dentro da nossa família pode ser um campo de provas, expiações, não é? Os espíritos, eles vêm de locais diferentes, como nós estudamos no início. A carne provê da carne. Então, a união do papai com a mamãe geram os filhos, os corpos físicos dos filhos. Mas os espíritos não provêm dos espíritos. Não é a união do pai, do espírito do pai, do espírito da mãe que gera outro espírito. Não. O espírito do filho, ele vem de outro lugar. De onde ele veio? Bom, ele veio muito provavelmente da nossa família espiritual. Porque imagina que hoje eu sou aqui Arnaldo Júnior, filho do meu pai, chamado Arnaldo também. Mas essa encarnação, eu sou filho do senhor Arnaldo. Mas o que eu fui na outra encarnação? Quem eu era? Não sei. Não sei, eu não preciso saber. Mas quando eu desencarnar, eu vou encontrar os meus colegas lá do plano espiritual, que fazem parte da minha família espiritual. São mesmos que vocês aqui, porque nós somos todos irmãos, compartilhamos desse desejo de caminhar no bem, de fazer o bem ao próximo. Assim, lá no plano espiritual tem uma grande família. E aí lá na minha família eu combinei com meu pai, com a minha mãe, que hoje estão aqui na Terra, eu combinei que eu precisava reencontrar um certo espírito na minha esposa, e eu precisava me realinhar, me reharmonizar com ela, porque provavelmente no passado, na vida passada, eu fiz algo muito terrível. Eu não sei, talvez eu tenha traído ela. Algo que causou um mal-estar entre nós, espíritos. Aí então eu combinei com meu pai, mãe, vocês vão estar lá no plano, na terra, e aí vocês vão me receber, você é seu filhinho. E aí eles me educaram, me ensinaram como ser um bom homem, um bom pai, um bom marido. E assim eu conduzi a minha vida, usando esses ensinamentos. Porém, nós, dentro do lar, quais são os principais conflitos que acontecem dentro do lar? Nós devemos pensar sempre qual é o meu posicionamento dentro do relacionamento familiar. Porque eu não consigo, mesmo que eu queira, é muito difícil mudar o comportamento da outra pessoa. Eu consigo mudar o meu comportamento. Então eu tenho que ter uma consciência de que eu, como espírito, eu tenho que cuidar da minha evolução, do meu autoconhecimento. Eu posso me interessar em vir aqui à Casa Espírita, assistir uma palestra, fazer os cursos, porque eu entendo que isso vai ser bom, vai ser produtivo para mim, mas nem sempre eu consigo convencer o meu cônjuge a me acompanhar. Às vezes ele não compartilha dos mesmos pensamentos. Então, eu vou conduzindo a minha vida e eu vou buscando o meu autoaperfeiçoamento para eu me entender e eu ser feliz. Porque a sua felicidade só depende de você. Você é dono da sua vida e você é dono da sua felicidade. E nós devemos ser felizes agora, no momento presente, com o que você tem. Algumas pessoas pensam assim, quando eu tiver aquele carro bonito, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa grande, eu vou ser feliz. Quando encontrar aquela parceira ideal, eu vou ser feliz. Mas não, meus queridos, nós devemos ser felizes agora. Porque quando você decidir, quando você for feliz, com tudo que você tem à sua volta, você passa a vibrar, a funcionar na frequência da felicidade, da alegria. Isso faz com que você veja o mundo desta forma, de uma forma alegre, de uma forma feliz. Você encontra pessoas que são felizes também. Você encontra as oportunidades que você encontra te fazem feliz.
Aquelas pessoas dentro da sua família que ficavam te cutucando, que ficavam te provocando, querendo te desequilibrar, aí, de repente, você está tão feliz que você dá de ombros, você não liga mais. E as pessoas começam a observar e pensar, nossa, o que está acontecendo? Por que ele está tão diferente? É aquela casa que ele anda indo, que anda frequentando, o que será que acontece lá dentro? Aí as pessoas começam a se interessar e de repente começam a vir e a frequentar a casa e começam a ficar felizes também. As coisas vão mudando, o seu lar vai se modificando. Aí você aprende aqui, nós que somos espíritas, aprendemos que praticar o evangelho no lar é uma ferramenta importante para o nosso desenvolvimento, para a harmonização do nosso lar. E você convida os seus familiares para praticar o evangelho no lar. Então você tem lá uns 15 a 30 minutos, onde todos se reúnem para estudar o evangelho de Jesus. E de repente todos começam a conversar. E os filhos que ficavam cada um dentro do seu quarto, olhando o celular, de repente falam assim, olha, só por 30 minutos, vamos conversar lá, 15 minutos. Fala para eles que é 15, depois fica 30, tá? Aí eles se empolgam e começam a conversar. O que você entendeu disso aqui que Jesus disse? Aí todo mundo tem uma opinião a respeito. Todo mundo gosta de dar a sua opinião. Aí começa a conversar e as coisas começam a melhorar. E aí no momento do jantar também, vocês combinam, falam assim, olha, vamos deixar no momento do jantar, todo mundo desliga os celulares, deixam longe, porque é um momento sagrado na nossa família, é um momento de união. E aí as pessoas começam a conversar também no momento do jantar, e assim aos poucos as coisas vão melhorando dentro do ambiente do nosso lar. É importante nós que somos espíritas entender o seguinte. Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, ele pergunta, eu não sei, não me lembro a palavra certa, mas é mais ou menos assim. De que maneira os espíritos nos influenciam? Ou algo assim, os espíritos nos influenciam? O Espírito da Verdade responde da seguinte forma, sim, os espíritos os influenciam muito mais do que vocês imaginam. Porque, na verdade, são eles que vos dirigem. Ou seja, os espíritos, eles falam por nós. Eles usam a nossa boca. Eles usam as nossas mãos para se expressar. E é mais ou menos assim, meus queridos. Às vezes nós chamamos esses espíritos de espíritos obsessores, mas não são. Eles são nossos irmãos, nossos amigos. Porque eles funcionam na mesma frequência que nós. Então, se um espírito obsessor fala por você, e você fala bobagens, fala coisas feias, fala coisas que você se arrepende, você pensa, nossa, um espírito obsessor falou por mim. Não, foi você que falou. É porque você também pensa assim, você está nessa frequência. Se você está na frequência de causar confusão, de querer brigar com o seu marido ou com sua esposa, você vai encontrar espíritos de mesma vibração, vão se aproximar de você e vão te ajudar a causar a confusão, a destruir toda a harmonia do lar. Eles vão te ajudar, é muito fácil. Da mesma forma, se você decidir praticar o bem, fazer o evangelho no lar, espíritos amigos, espíritos iluminados, eles vão se comprometer a estar no seu lar, naquela data e hora, para te ajudar a fazer o bem. Então, nós atraímos as companhias exatamente conforme os nossos pensamentos. E eles, sim, falam por nós. Então, neste momento aqui, por que bom eu estar aqui, vocês estarem aqui? Porque nesse momento nós estamos rodeados de espíritos do bem.
Os espíritos maldosos, que gostam de brincadeira, de fazer maldades, eles estão tudo lá fora. Eles não conseguem entrar aqui. Eles não gostam de entrar aqui. Aqui só tem pessoas bondosas. Eles falam assim, não vou perder tempo em entrar naquela casa maldita. Eles dizem. Então, o segredo para nós é esse. É nós procurar estar o maior tempo possível, porque é normal, a gente oscila, essa frequência de vibração, a gente oscila durante o dia. Mas procuramos sempre estar nos lembrando de estarmos pensando em fazer o bem, estarmos pensando em nos controlar esses nossos desejos, esses nossos impulsos, instinto que nós temos, porque nós temos um desejo assim de querer vencer, de querer sobrepor o outro. Hoje nós temos, por exemplo, algo que causa umas dificuldades dentro do lar. Tem um livro que é chamado assim, Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Um psicólogo norte-americano escreveu, onde ele descreve o comportamento da personalidade feminina e o comportamento da personalidade masculina, e como que são tão diferentes, e existe uma dificuldade muito grande da gente se entender. Então, por exemplo, vamos supor que dentro da sua casa queimou uma lâmpada. Trocar a lâmpada é um trabalho que precisa de um homem para subir na escada, ir lá e trocar a lâmpada. Mas as mulheres, elas querem competir, elas querem mostrar que elas são muito boas também quanto os homens. As mulheres são lindas, maravilhosas, são boas naquilo que fazem, não precisa competir com os homens. Deixa os homens fazer o trabalho deles. Aí, a mulher, ela fala pro marido dela, queimou a lâmpada, quanto tempo você vai demorar para trocar aquela lâmpada? Aí o homem ele pensa assim, puxa, queimou a lâmpada, e agora, como é que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que ir lá na Leroy Merlin, eu vou comprar uma lâmpada, não, tem que ser uma lâmpada amarela, não, lâmpada branca não é bom, a lâmpada amarela é melhor. Então ele vai pensando os detalhes, na cabeça dele está pensando como ele vai fazer, ele demora para tomar a decisão, para ir lá, mas a mulher está desesperada. Aí ela o que ela faz? Ela quer resolver, para ela lâmpada é lâmpada. Então ela vai na lojinha do lado, lá ela paga 2 vezes o preço lá da Leroy Merlin, e compra uma lâmpada, e aí o homem foi trabalhar, tudo, e ele está lá pensando, nossa, quando chegar o sábado eu vou trocar aquela lâmpada, porque esse é o meu trabalho. E é o trabalho, sabe, que dignifica o homem. Aí, quando ele chega, a mulher, eu já troquei a lâmpada. Pronto, estragou o relacionamento familiar. Porque ela trocou, ela venceu tudo, tá? Ela venceu naquele momento. Mas aí o homem ficou chateado, ficou triste. Ele não pôde exercer o papel dele de homem, de consertar as coisas. O homem ele vai escolher um presente para o Dia das Mães. E ele pensa assim, nossa, esse jogo de panelas, panela de aço inox, Tramontina, gente, isso é muito lindo. Ele compra e dá aquele jogo de panelas maravilhoso. A mulher se sente ofendida. Panelas, você acha que eu sou o quê? Mas não, mas para o homem, o jogo de panelas de aço inox não é uma coisa qualquer, é uma coisa tecnológica. Aí a mulher pensa assim, também eu vou me vingar desse cara. Aí no Dia dos Pais, ela pensa assim, eu vou dar uma furadeira para ele. Aí ela compra aquela furadeira parafusadeira. Aí ela dá a furadeira pensando que ele vai ficar bravo, né? Ele, nossa, que beleza! Olha, os pensamentos são muito diferentes, gente. O homem vai ficar maravilhado. Eu nunca ganhei uma furadeira. Eu sabia que eu não ia ganhar, então, conforme eu consertava as coisas em casa, eu fazia um cálculo mental, assim, bom, eu consertei aqui esse ralo da pia, eu consertei aqui essas lâmpadas, tudo. Puxa vida, só por eu ter feito isso, eu economizei um dinheirão.
Então eu mereço um presente. Aí eu ia lá no Leroy Merlin, já via aquela furadeirinha legal lá e já comprava mesmo. Porque eu sabia que se eu esperasse isso, eu não ia conseguir. Então, meus queridos, eu estou dando aqui alguns exemplos do dia a dia, para a gente, assim, se divertir um pouco, mas a ideia, vamos refletir a respeito, pensar qual é o meu comportamento dentro do lar. Porque eu não consigo mudar o meu companheiro. Eu não consigo, ele pode mudar depois que eu decidir mudar a mim mesmo. Se eu me conter, se eu me comportar dentro de casa, da mesma forma que eu me comporto fora de casa, com boa educação, com bom alinhamento, com equilíbrios nas nossas emoções, aí o meu companheiro observando, ele vai assim, puxa, ele está sendo mais atencioso, mais carinhoso, e aí então também ele vai tentar seguir também os nossos passos. Então, vamos pensar dessa forma, pensar em como que nós podemos evoluir a nós mesmos, como que nós podemos melhorar a nós mesmos para pensar sempre em manter a boa harmonia, a paz dentro do nosso lar. Espero que tenha uma excelente semana. Muito obrigado. Em nome da Escola de Paz, muito obrigado, Arnaldo, pelo seu tempo, pela sua dedicação, dedicada a todos nós. Vou pedir agora à equipe da Câmara de Paz para que se dirija ao local, para que possamos dar continuidade. Seguimos com a próxima parte da tarefa de hoje. Então vamos novamente nos sentando confortavelmente. Vamos fazer uma respiração bem profunda e soltando o ar bem devagarzinho. Sentindo essa energia neste ambiente, essa paz espiritual que nos traz. Estarmos aqui todos juntos nos dá essa paz. Este ambiente é muito propício, sentindo toda a harmonia. Então vamos fazer vibrações por todos que estão aqui. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui neste momento conosco. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que atravessam tantas dificuldades. Aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão hoje no hospital, aquele nosso parente que está enfermo, precisando de tratamento. Vamos direcionar nossas vibrações àqueles irmãos que hoje estão num presídio, ou no manicômio, numa casa de repouso, no orfanato. Vamos dirigir nossas vibrações aos povos que hoje enfrentam guerras, que enfrentam tanta dificuldade. Vamos vibrar para que nossos dirigentes, nossos governantes, zelem pelo seu povo e promovam a paz. Promovam sempre o bem-estar comum. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui todos reunidos neste ambiente tão amoroso, recebendo todas essas vibrações, essas dádivas de amor. Que tenhamos desta forma uma semana de muita alegria, de muito amor, que possamos distribuir
toda essa energia que recebemos aqui, com todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho. Obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora é a hora dos recadinhos. Recadinho número 1. Temos o arraiá, né? É época de festa junina, coisa boa, né? Muita alegria, muita diversão. Mas a gente está tendo uma pausa na festa junina, que foi semana passada, sábado passado. E a nossa próxima festa junina vai ser no dia 20 e depois dia 27 de junho, né? São os 2 sábados consecutivos. Mas aí, esse tempinho, né? Esse ato de uma festa para outra, a gente pode tornar isso muito especial. Vamos aproveitar este momento. A casa oferece a todos a oportunidade de ajudar. Olha que bom, né? Uma festa solidária. Ajudar sempre é muito bom. Na verdade, ajuda mais a gente quando a gente ajuda, né? A gente se sente muito bem. Então, quem puder colaborar, puder trazer brinquedinhos novos, ousados, mas que estejam em bom estado, para que a gente possa usar nas barraquinhas, né? Como brindes, como prendas, né? E cada gesto leva muita alegria, né? Esses brinquedinhos, esse pequeno gesto, na verdade, se converte em muita alegria para as crianças depois, né? Então, não esqueçam, dia 20 e 27 de junho, a partir das 18, né? Vai ter muita música, dança, e a gente convida sempre para trazer a família, tá bom? Recadinho número 2. Quem puder colaborar, estamos necessitando de alimentos, né? Café, bolacha, água e sal, bolacha maisena, bolacha Maria. E também lembramos da campanha recorrente da Nota Fiscal Paulista. Tem um programinha na Receita, né? Quando você vai declarar o seu imposto de renda, você pode destinar uma parte dessa verba para casa. Pode ser a IAN ou outra instituição da sua escolha. Recado número 3. Nós temos uma campanha que é permanente, né? Que é a campanha Mãos de Fada. Que a gente faz aqueles quadradinhos de lã. Tem um quadradinho aí na gaveta, Léo? Esses são os quadradinhos de lã. Quem tiver habilidade, souber fazer, eu, por exemplo, negativo. Pegar numa linha, não vai sair muito bem, não. Mas quem tiver essa habilidade, puder fazer esses quadradinhos, o tamanho deles é um tamanho padrão, tá? 20 por 20. Agora, o desenho, cor, fica à sua vontade, tá bom? Mas eu não sei fazer o quadradinho de lã, eu queria ajudar, como é que eu posso fazer? Você pode doar lã, pode trazer a linha, as agulhas, né, para fazer o tricô. Tudo isso ajuda, né? E aí a gente mantém a campanha, tá bom? Obrigado. E agora eu convido todos para a próxima semana. Essa aqui é para mim, hein? Envelhecer bem, olha que tema. Uma necessidade da época, tá bom? Não esquecendo que temos a palestra na parte da manhã e na parte da tarde também. E todas essas palestras, elas são gravadas e disponibilizadas no site www.cels.org.br. Tá bom? Muito obrigado. Tenha um excelente sábado
E só um minutinho que a gente já vai fazer um encaminhamento para o passe, tá bom? Boa semana.